bem, nós queremos agradecer a participação da doutora Zilmara. Eu acho que foi bem interessante o que ela disse. Nós temos que refletir sobre tudo que ela falou, não é? E, bom, nós vamos abrir para perguntas, e as perguntas por escrito. Alguém já fez alguma pergunta? Os empregados no Brasil têm a cultura de participar das assembleias voltadas aos acordos coletivos? Uma pergunta. 100% da massa dos empregados, se 100% da massa dos empregados participarem das assembleias voltadas ao acordo coletivo, os sindicatos estão preparados para atender a todas as necessidades com qualidade? Ela tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar, do aspecto cultural e histórico. Nós não somos estimulados a fazer tratativas ou fazer assembleias de cunho coletivo. Eu sempre gosto de citar um exemplo que, quando eu comecei a trabalhar na área de direito do trabalho coletivo, eu me candidatei a síndica. E eu achava que na hora que a gente convoca para resolver trazer soluções para aquele local onde a gente vive no dia a dia, de que o pessoal iria participar das assembleias de condomínio. Lê do engano. O índice de participação em assembleia de condomínio, que é ali do teu dia a dia, da tua moradia, é baixíssimo. Nós não temos dentro do processo educacional nenhum incentivo à participação quando essas decisões são tomadas de cunho coletivo. Apesar do que aqui e ali for decidido impactar diretamente em todo mundo. Se eu faço uma assembleia que é para fechar ou não um acordo coletivo de trabalho, para uma negociação coletiva, ali está dependendo do meu sustento, a minha relação de trabalho e outras coisas mais que venham. E mesmo assim a gente não participa. Isso é um reflexo da cultura que hoje a gente precisa e necessita mudar. Mudança. Os sindicatos estariam preparados? Os sindicatos vão ter que se adaptar da mesma forma que culturalmente a sociedade e os trabalhadores vão ter que também se adaptar de começar a participar. Na hora que houver uma maior participação, o sindicato ele vai ter condições de absorver isso tudo, porque ele vai ter que se modernizar, que se transformar, inovar na aceitação dessa participação. E aí a gente lança aqui um desafio, é de que a gente deveria, na hora que eu começo a ter mesas permanentes de negociação, eu posso, por um impedimento, não ter ido nessa assembleia, mas eu posso ir na outra. Na hora que a mesa de negociação ela se torna rotina, eu começo a trazer uma cultura de um ou outro a mais que nunca participou, vir a participar, e a gente está dando pontapé para essa mudança que é tão necessária de uma visão mais pelo coletivo. Estou de acordo. Como eu havia prometido. O senhor vai falar alguma coisa? Já falei. Tudo bem, está de acordo. A outra pergunta aqui. O recrudescimento da polarização ideológica entre direita e esquerda, entre liberais e conservadores, não prejudica as negociações e acordos comuns? Bom, isso pode prejudicar, né? Mas é impossível você fazer de conta que não existe. Existe polarização de esquerda e direita. Agora, e hoje em dia é pior ainda. Eu estava falando com o Pegado agora. Está tão complicada essas divisões, estão tão complicadas essas divisões, que se tiver uma... Eu não tenho votado mais, porque eu já tenho mais de 70 anos e exerço o direito constitucional de não votar. Quer dizer, eu não estou rebelde, não. A Constituição fala que eu não preciso de votar, então eu não voto. Mas se eu tivesse que votar agora, em quem? De que lado? Não está fácil de escolher. Não está fácil. Ou seja, o nível baixou. Eu não posso ficar falando que eu estou defendendo a Dilma. Eu não vou defender a Dilma, porque ela mesma se prejudica. Como é que eu vou defender? Não tem jeito.
Eu acho que o país hoje ele está passando por um processo de extremismo. Na hora que a gente vivencia momentos de extremismo como nós estamos vivendo, as soluções não fluem. Porque ou é esquerda ou é direita. Você não consegue achar um ponto de equilíbrio. Sem um ponto de equilíbrio, você não consegue dar vazão e não consegue andar. Então, nós estamos passando por um processo de uma necessária mudança cultural em busca de um equilíbrio e do afastamento de extremismo. Extremismo dá o que ocorreu em Paris, extremismo dá o que ocorreu em Mariana, quando o lucro justifica qualquer coisa. Quando um trabalhador também, a revelia de um prévio processo de negociação paralisa uma determinada empresa. Então, é o afastamento do extremo que a gente tem que ir, e sempre buscando aquele ponto de equilíbrio para poder transitar. Isso não só no mundo político, mas em qualquer outro estado. Muito bem. Com a atuação de um RH mais estratégico, de acordo com o cenário atual, o papel do sindicato deverá também ser menos combativo e mais estratégico? Ricardo da Sabesp. Com a atuação de um RH mais estratégico, de acordo com o cenário atual, o papel do sindicato deverá também ser menos combativo e mais estratégico? Eu não sei responder, porque, veja, porque se falar para todo mundo escuta. Esse é o problema. Mas veja, eu não sei, sabe, que isso tudo é uma questão histórica. Como eu sou mais velho, que eu estou aqui, acho que não tem ninguém mais velho do que eu falo isso sem nenhum orgulho, mas é porque é verdade, né? Vejam, o governo autoritário caiu e um grande personagem para derrubar o governo militar foi os sindicatos. Os sindicatos. Muita gente que depois virou do outro lado, estava lá, o Fernando Henrique Cardoso estava junto com eles, o Teotônio Vilela estava junto com eles, Tancredo Neves estava junto com o sindicato. O sindicato foi um personagem importantíssimo na derrubada do governo militar. E, como eu não sofri nada no governo militar, mas vi muita gente sofrer. E participei assim, tem notícia de muita coisa grave. Então, não sei responder. Eu acho que, quando fala, eu acho que ambos têm que ser estratégicos e ambos têm que ser combativos. Não dá para você abrir mão de uma combatividade, porque senão você não encontra respaldo na base. A base, que hoje já não participa das assembleias, se você ficar tentando explicar para a base que você está usando de um plano estratégico, a base não vai lhe dar respaldo. E o empregador, ao saber que a base não vai lhe dar respaldo, teme ao fechar um acordo, porque diz assim, eu vou fechar acordo, mas tu vai segurar, tu controla a tua galera, e ele vai dizer, não sei, porque se eu não demonstrar combatividade, eu não consigo encontrar respaldo da minha base. E a mesma coisa eu entendo que deve ocorrer do outro lado. Bom, nós estamos com 1, 2, 3, 4 perguntas em mãos e nós estamos encerrando com essas 4 perguntas, tá? A próxima pergunta. Os bancários não fazem negociação em nível nacional? Esse não é um exemplo para tal? Eu acho que eu estava conversando com o Pegado antes de começar aqui, porque eu não mexo muito com banco, não. Por uma razão elementar. Eu não tenho dinheiro para... Tá certo. Mas veja, eu acho que quem tem lucro com a greve dos bancários é o banqueiro. Você não vê nenhuma reação de banqueiro, a imprensa não antecipa, eu acho que ele ganha dinheiro com isso. Ele lucra com a greve. Porque eu nunca vi Tá bom? O Pegado não está muito contra o que eu falei, não. Ele acha que tem algum sentido nisso. Mas eu de banco não entendo nada. Não sei mexer em banco, não sei tirar dinheiro em banco. Como bom mineiro, tirar dinheiro eu não consigo.
Se olharmos pela estratégia da negociação ser nacional e não ser local, eu não acredito que as outras categorias tenham atingido o grau de maturidade e de organização que os bancários hoje já gozam. Hoje, raras são as categorias que a gente verifica que já atingiram um nível de amadurecimento para dar respaldo de uma negociação coletiva em âmbito nacional. Devemos, sim, buscar esse amadurecimento, mas apesar da convenção dos bancários ser fechada em âmbito nacional, eles realizam assembleias locais, realizam assembleias que buscam o respaldo da categoria para poder fazer o fechamento em âmbito nacional. Então, esse contrato nacional de trabalho, que é o que muito se assemelha no âmbito dos bancários, ele pode ser, sim, algo que venha a dar um respaldo para as futuras negociações de outras categorias. Mas se ela não for feita com a oitiva da base real, uma oitiva real, ela tende a não se sustentar. Muito bem. Aqui o Pardini, da Ductor, ele pede para fazer um comentário sobre o papel do Ministério Público do Trabalho nas relações sindicais e negociações coletivas. Olha, eu tenho muito boas relações com o Ministério Público antes de aposentar, depois de aposentado. Agora mesmo, segunda-feira, nós tivemos uma longa reunião lá com o Procurador-Geral, na tentativa de um acordo, de um processo grande que eles entraram. Eu não sei, sabe, porque, na realidade, o Ministério, quando ele está brigando com o sindicato, mas ele não está, na grande parte das vezes, ele não está brigando com o sindicato, não. Ele está tomando o lugar do sindicato. Ele está substituindo. Aquilo que o sindicato não fez, ele vai fazer. Eu já participei como consultor da Vale do Rio Doce, num processo grande deles lá no norte. Eu entrei no final da negociação daquele processo aqui de São Paulo, da Shell, e o Ministério Público estava na frente. O Ministério falava muito mais grosso do que o sindicato que estava presente. É isso. Na atuação do Ministério Público hoje do trabalho, ela está vindo muito mais numa visão substitutiva do que auxiliar. Ao Ministério Público caberia o auxílio para que a lei fosse observada, para que as relações fossem melhoradas, e hoje há uma substituição. Fruto também, Wilson, desse extremismo. Eu olho para o sindicato e digo, ele não é bom, peraí que eu quero tomar o lugar dele. E não, peraí, ele tem deficiência, deixa eu auxiliar para buscar uma melhor condição. E aí eu gostaria de fazer aqui um registro. O Ministério Público do Trabalho, na sua atuação nas relações sindicais, no que tange a fonte de custeio, está sendo quase que criminosa. Porque não há condições, sem um custeio seguro, de uma atuação sindical eficaz. Ao não ter uma atuação eficaz, vem o Ministério Público também dizer que aquele sindicato não bem negocia e que, por isso, ele tem que sofrer intervenção, e vem o Ministério Público e substitui. Ou seja, ele vai lá e proíbe a cobrança de todos que são beneficiados com a negociação coletiva, dizendo que só pode cobrar de quem é filiado. Aí só se cobra de quem é filiado e sabe-se que o índice de filiação é baixo. Então, a receita do sindicato fica baixa, sem instrumento, sem receita econômica, ele não consegue fazer uma negociação boa. Ao não fazer uma negociação boa, o próprio Ministério Público vai para a imprensa para dizer que aquele sindicato é ruim, porque não negocia, porque faz isso, porque faz aquilo outro. Então, nesse momento, eu entendo que, além de agarrar a bola, ele ainda está querendo ser artilheiro. Aí não tem combate, meu irmão, não tem para ninguém. Vamos lá, a Luciana da UGT.
Quando você ressalta sobre o fortalecimento capital-trabalho e a interferência do governo nessa relação, pergunta: o que dizer sobre a intolerância do governo nas negociações, como, por exemplo, o plano da PPE 680? Interferência. Esse aí eu vou até levantar, Luciana, porque é irritante. Porque, olha só, a partir do momento que eu estou dentro de um processo de negociação e vem uma medida provisória oriunda do governo, trazendo um regramento que em nenhum momento foi tratado no momento da negociação, ele interfere drasticamente no processo de negociação. Embora essa solução do PPE tenha sido feita, a idealização, por um setor industrial metalúrgico que estava recebendo um benefício fiscal, parou de receber e para não demitir, foi lá e agora está buscando receita do FAT para poder manter os empregos, e que isso pode ser uma alternativa, essa intromissão do Estado no processo de negociação, eu estava negociando com costureira, e ela, no meio de um processo de negociação que a gente ia assinar no dia seguinte, ele disse assim: peraí que isso é uma medida provisória que eu posso reduzir salário. Depois que eu entender, eu volto a negociar. Eu estava fechando um acordo do setor da saúde. Ele disse assim: minha filha, se o setor metalúrgico está dizendo isso, imagine nós, que ninguém não vem mais nem para o hospital. Morre logo. Aí eu digo: peraí que agora eu vou lá nas funerárias, porque aqui não tem condições. Então o que está ocorrendo é uma interferência no meio de um processo de negociação, se dita medida provisória, prejudicando todo o universo que está naquele processo de negociação. Então, não é bom. O movimento sindical e o empresarial tem que se dar conta que capital e trabalho sempre tiveram ali no seu ambiente, cada um com a sua posição, antagônica e ora não antagônica, porque buscava a mesma coisa. Mas enquanto ele se acovardar, seja o trabalho representado pelos seus sindicatos, seja o capital representado pela atividade econômica, se acovardarem de trazer para si a responsabilidade de achar soluções e se socorrerem do Estado com medidas provisórias ou com interferência dessa, não vamos chegar a um bom termo. Vamos lá, nossa última pergunta. Como negociar contra a força opressora do capital com a fragilidade do lado do trabalhador cada vez mais pungente? Cada vez mais pungente? O dito popular é verídico: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. É verdade. Bom, é muito difícil negociar com a parte que só pensa em dinheiro. A Zilmara já falou isso aqui mais de uma vez hoje, né? Se só pensa no dinheiro, então pode mandar. Não, a nossa legislação permite que dispense o empregado sem dizer motivo. O Supremo decidiu agora, o voto da ministra Rosa, na semana passada, parece, foi a favor da como é que chama? 158? Convenção Coletiva Internacional 158, que proíbe a despedida imotivada e que para favorecer a luta contra ela, a notícia foi que a convenção estava criando a estabilidade. Não criou estabilidade nenhuma, nem pensou nisso. É só você saber o que aconteceu. Eu estava comentando hoje com alguém. Tem uma vila operária. Tem 10 operários que trabalham nessa vila. São amigos, as famílias são amigas. E um foi despedido. Por quê? Não se sabe. Aí a mulher, mais preocupada com o dinheiro da casa, falou: você fez alguma coisa errada. Você foi mandado embora. Não tem, é só dizer: foi mandado embora por causa disso, disso e daquilo. Mas o nosso princípio autoritário que o dinheiro assegura, eu não tenho que dar satisfação de nada. Esse é o nosso prejuízo. Eu
gostaria só de frisar a segunda tela da apresentação. Somos todos trabalhadores. Somos todos trabalhadores. Esse nível de consciência do exercício da minha função laboral, esse nível de consciência coletiva e social é que tem que ser despertado, é como se é a chama de cada um. Quando eu tenho, dentro de uma legislação, como bem dito aqui pelo ministro Luciano, que eu posso demitir a bel prazer quem eu quiser sem trazer nenhum tipo de justificativa, mas deve aflorar dentro da gente o sentimento que somos todos trabalhadores. E se a corda arrebenta sempre do lado do mais fraco, um dia poderá ser a corda que eu estou segurando. E é inadmissível esse tipo de visão de não exaurimento das tentativas de avanços no processo negocial sobre a titulação ou sobre a manta de que, nesse momento, eu estou representando a atividade econômica, o capital. De forma alguma. Nós estamos sempre falando que o que deve prevalecer deve ser a relação. Não existe capital sem o trabalho, não existe o trabalho sem o capital. Por isso, o que deve ser prestigiado sempre é a relação. E quando eu tenho uma visão de relação, de relacionamento, a corda não arrebentará. E a gente terá, sem sombra de dúvida, a produção de avanços no mundo do trabalho e, portanto, como o trabalho é aquele que mais dignifica o homem, é o maior valor humano, é o trabalho, nós teremos um avanço na sociedade como um todo. Ok, muito obrigado, doutora Zilmara, muito obrigado, doutor Luciano. E nós queremos passar ao irmão doutor Luciano um certificado de participação no nosso evento, que deu o nosso fotógrafo. Ok? Obrigado, doutor. Agora o certificado, a doutora Zilmara está colecionando o certificado da Fentec e do Sintec. Figurinha repetida, Cláudio. Mas ela pode ser figurinha repetida, mas está sempre com um argumento novo, isso é importante. E nós queremos também mais uma participação do Ismael. E, Ismael, nós vamos restringir um pouquinho o seu tempo, nós vamos dar 10 minutinhos para você. Em seguida, nós começamos o sorteio, vamos para o encerramento e para o almoço, né? Obrigado mais uma vez ao Sintep. E já que está todo mundo aqui com motivos para reflexões, né? A gente vai levar também um motivo para sair relaxadamente, para rir um pouco. Acho que vocês já ouviram falar de Seu Lunga, né? Um personagem do Ceará que morreu ano passado, de um cidadão que não podia escutar pergunta besta que vinha com a resposta ignorante, né? Aí eu fiz um cordel de Seu Lunga que diga assim: eu vou falar de Seu Lunga, um cabra muito sincero, que não tolera burrice nem gosta de lero-lero. Tem sempre boas maneiras, mas se perguntam besteiras, sua tolerância é zero. Ao entrar no restaurante, logo depois de sentar, o garçom lhe perguntou: o senhor vai almoçar? Lunga disse: não, senhor. Chame o padre, por favor, vim aqui me confessar. Seu Lunga estava deitado na cama sem se mexer. E um amigo idiota perguntou a lhe bater: o senhor está dormindo? Lunga disse: estou fingindo e treinando para morrer. Lunga trazia da feira, já em ponto de tratar, uma cabeça de porco. Quando viu alguém falar: vai levando para comer, ele só fez responder: vou levando para criar. Seu Lunga estava pescando quando chegou o viriato, perguntando: aqui dá peixe? Lunga disse: isso é boato. No rio só dá tatu, pacacuti e teju, peixe dá dentro do mato. Lunga foi à eletrônica com o som para consertar. Lá ouviu um idiota sem demora perguntar: o seu som está quebrado? Tá não, está estressado, eu trouxe para passear. Lunga indo ao enterro, encontrou Zeca Passivo. Seu Lunga, para onde vai? Para o enterro de Bilívio.
E seu vivo morreu? Não, isso é engano seu, vão enterrar ele vivo. Lunga entrou numa loja lá perto de Itaqui. Tem veneno para rato? Temos o melhor daqui. Vai levá-lo, está barato. Vou buscar o rato para vir comer aqui. Lunga levou uma queda de cima do seu balcão. Quer beber um pouco d'água? Perguntou o seu irmão. Ele logo respondeu: foi só uma queda, meu, eu não comi doce não. Lunga fez uma viagem para a cidade de Belém. E quando voltou para casa, escutou essa de alguém: ó, seu Lunga, já chegou? Eu não, você se enganou, chego semana que vem. Na porta do elevador, esperando ele chegar, seu Lunga escutou um besta por seu lado perguntar: vai subir nesse momento? Não, que meu apartamento vai descer para me pegar. Jacó estava querendo apostar no milhar. Vendo Lunga numa banca, disse: agora eu vou jogar. E foi gritando dali: Lunga, passa bicho aqui? Passa assim, pode passar. Se encontrar com o seu Lunga, converse, mas com cuidado, pois ele pode ser grosso, mesmo sendo educado. Eu já fiz o meu papel, recitando o meu cordel. A vocês, muito obrigado. Tem mais um tempinho ainda? Tem mais um tempinho ainda? A gente sabe que quem gosta de tomar uma sempre fica meio invocado, meio chateado quando alguém reclama da cachaça dele, né? Não tem bêbado que gosta de você reclamar da cachaça dele. Aí um dia eu cheguei em casa de madrugada, já para lá de Bagdá. Aí eu digo: eu vou chegar devagarzinho para minha mulher não ver, né? Ela está dormindo. 3 horas da manhã eu cheguei lá e quando eu peguei na maçaneta da porta, ela estava do lado de dentro me esperando. Aí ela abriu a porta e disse: estou até essa hora sem dormir, esperando você chegar. E eu disse: eu estou até essa hora sem chegar, esperando você dormir. Aí, pensando nessas reclamações, eu fiz um poema que chama-se Conversa de Cachaceiro. E que eu digo assim: a vizinha lá de casa, que há poucos dias é crente, vive de me encher o saco mais do que qualquer parente. Esse livro dos Beelzebus, meu filho, aceite Jesus, dando uma de mãezona. Mas eu já embriagado, respondo logo arretado: ele não me adiciona? Por que é que você bebe? Me perguntou outro dia. Eu bebo porque é líquido, se fosse sólido eu comia. E ela com cara de espanto: e precisa beber tanto? Lhe respondi sem ofensa: eu só bebo socialmente, mas eu tenho atualmente vida social intensa. Mas não bebo tanto assim como você quer dizer. Bebo 6 meses por ano e passo 6 sem beber. Deixe de ser descarado, você vive embriagado, não passa de um beberrão, mas não bebo 12 meses. Já lhe disse várias vezes: eu bebo um dia, outro não. Você bebe todo dia e ainda me fala besteira. Eu disse: é mentira sua. Só bebo em dia de feira. Bebo de segunda a sexta. Não sabe que eu não sou besta? Vou pra feira de condado. No domingo o dia inteiro. Eu sou mais um cachaceiro lá no box do mercado. Você bebe muito álcool, vive tombando na praça. Eu não bebo álcool não, só quando não tem cachaça. Você é bebo nojento, cheiracana, fedorento ou um desmantelado. E você é muito feia. Fico assim de cuca cheia, mas amanhã tô curado. Você vai findar morrendo por estar bebendo demais. Eu disse: é engano seu, porque eu não bebo mais. Você bebe para lascar e ainda quer me enganar com essa barbaridade. Respondi: presta atenção, não estou bebendo mais não, bebo a mesma quantidade. Por que você bebe tanto se isso é tão esquisito? Eu lhe respondi na bucha: bebo para ficar bonito. Quando eu chego em casa, a minha mulher me arrasa, pois não me dá nem um grito. Mas se eu chego embriagado, ela me olha de lado e logo me diz: bonito. Certa vez lhe perguntei, já naquele cai não cai: quando a gente toma umas, para onde é que a cana vai? Para que a gente se esmoreça, vai do bucho para a cabeça. Ela respondeu na hora. Depois disso que eu ouvi, eu logo lhe respondi: não vai não, minha senhora. Quando eu não estou em casa e um amigo me procura, minha mulher irritada já responde sem brandura: se ele não está contigo, deve estar com algum amigo, como toda vez que sai. Está nessa vida mundana, enchendo o rabo de cana. É para lá que a cana vai. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.
Bom, agradecemos aí a participação do Ismael, que veio lá de Recife para São Paulo para ter essa participação aqui no nosso meio. Muito bem, acho que agora chegou a hora do sorteio, que deu... Como é que está sendo programado isso? Gente, levamos um susto hoje, porque a Luciana ficou apavorada. Na hora que foi abrir a sacola, estava faltando um presente. Aí já achou, né? Imagina o que ela pensou, né? Aí saiu à procura e encontrou. O primeiro a ser sorteado é um iPad, o segundo um iPhone e o terceiro o Ultrabook. Os nomes estão nessa urna. Eu que vou tirar? Pode ser, assim vai mais rápido, né? Vamos ficar chamando um para tirar. Ó. Aqui, chacoalhou, só um. Então o primeiro é o iPad. Diogo Alves Duarte, CPFL. Vai, Diogo. Para agendar as reuniões com o Sintec. Vamos lá, o segundo é o iPhone. iPhone. Paulo Sérgio de Souza, Contadores Associados. Você sabe que os contadores são grandes responsáveis pelo recolhimento da contribuição sindical. Então, olha lá. Tudo bem? Mexer na sua cabeça. Vamos lá. Mônica do Vale Rogério, Aurion, Indústria e Comércio, Equipamento. Desculpa, ele faz só um recibo para nós, né? Olha lá. Ok, obrigado. Nós precisamos que cada um de vocês que ganhou o brinde aí assine um recibo. Assine um recibo para a nossa contabilidade, né? Senão entrou o aparelho e não sabe como saiu. Bom, companheiros, esperamos que vocês tenham gostado do nosso evento, né? E nessa oportunidade nós queremos agradecer a presença das empresas que atenderam o nosso convite. Pretendemos estar realizando outros eventos com mais tempo e com maior participação, que é o objetivo do Sintec, ter um relacionamento maior com os RHs, com as empresas. O nosso jurídico aí, que é responsável, é a doutora Tatiana. Ela está sempre à disposição para estar conversando com os RHs. E então aqueles que quiserem ter um contato maior, pode começar aí através da doutora Tatiana. Em nome da Luciana, eu quero agradecer a todos os funcionários que colaboraram e que participaram nesse evento. Sempre um evento, sempre um trabalho. Eu sempre digo o seguinte: as pessoas que vê a hora que isso está realizado não sabem o tempo que se gastou para chegar até aqui. Então, nós que vivemos o dia a dia, ali junto com os funcionários, verificamos qual é o trabalho para que isso seja realizado.
Quero agradecer à doutora Zilmara, que sempre está colaborando, inclusive, para trazer os palestrantes, e a palestra dela, que sempre abrilhanta os nossos eventos. Companheiros, muito obrigado.